O milionário expõe racismo contra o garçom negro e dá resposta que deixou todos chocados. Luiz, o milionário de São Paulo, entrava triunfante no luxuoso restaurante, onde a iluminação dourada refletia riqueza e ostentação. Seus ternos caros atraíam olhares admirados e ele se sentia invencível. Mal sabia ele que sua noite tomaria um rumo inesperado. Enquanto se acomodava em uma mesa estrategicamente posicionada, notou um garçom negro, com traços que carregavam a pesada marca de uma infância cruel. Rafael, o garçom, tinha o olhar cansado, mas a postura altiva. Cada movimento seu falava sobre a luta diária que enfrentava. "Não me atenda, por favor", disparou Luiz, sua voz cortante como um vidro quebrado. O garçom hesitou, um misto de dor e surpresa cruzando seu rosto. Ele era hábil, sempre se esforçando para agradar os clientes, mas o preconceito era um peso que ele conhecia bem. Lembrava-se das bullies da infância, das palavras cruéis que sua pele negra atraía como um imã. "Senhor, eu..." começou Rafael, mas Luiz não deixou. Os olhares dos outros clientes se voltaram para a cena, o murmúrio coletivo crescendo. "Inacreditável!" sussurrou uma mulher ao fundo. O garçom respirou fundo, tentando disfarçar a dor. Mas, em um momento de descuido, Luiz derrubou seu copo de vinho, o líquido escarlate escorrendo pela toalha branca. "Olhe o que você me fez fazer!" ele gritou, a cólera irrompendo como um vulcão. Rafael, mesmo estigmatizado pelo desprezo, correu para pegar os panos e limpar a bagunça. Nesse instante, um ataque cardíaco súbito tomou conta de Luiz. Ele agarrou o peito, seus olhos se arregalaram de medo enquanto seu corpo tremia. O restaurante afastou-se em um silêncio tenso. Rafael, imediatamente, deixou de ser o garçom e tornou-se um homem em ação. Ele se lançou para ajudar, chamando a ambulância e fazendo o que podia para estabilizar Luiz. Ali a distância social se dissolveu. Luiz, agora vulnerável, via seu mundo escorregar entre os dedos. O que antes era apenas uma recusa, se transformou em um confronto inesperado com a fragilidade da vida. Rafael olhou em seus olhos e por um breve momento os dois estavam conectados. O garçom viu o medo de Luiz, enquanto Luiz se deparou com o ser humano atrás, da uniformidade que sempre rejeitou. Quando a ambulância chegou, a tensão persistia no ar. Luiz, ainda pálido, começou a reconhecer as verdades que sempre ignorou. "Quem sou eu?" pensou. A luta de Rafael agora parecia um reflexo doloroso do que estava escondido em sua própria história. A consciência social começava a apertar seu coração. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." A sirene da ambulância cortou o ar, ecoando como um grito de socorro. Luiz estava lá, em meio ao caos. Sua palidez revelando um homem que até então se sentia tranquilo em sua bolha de riqueza. Rafael, com as mãos trêmulas, tentava acalmá-lo enquanto os funcionários corriam para abrir espaço. Era um contraste gritante. Um homem que sempre desprezou, agora se permitia ser vulnerável diante do outro. Mas então algo inesperado cortou a tensão. Uma porta se abriu e uma mulher entrou apressada, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. "Luiz! Luiz!" Sua voz ecoou como um trovão em um dia claro. Era Clara, sua esposa. O choque em seu rosto ao ver o marido em apuros era palpável. Ela se precipitou até ele, ignorando o resto do restaurante, que observava em silêncio,
murmurando palavras de surpresa. Você não vai me deixar, não é? Sua voz tremia. O rosto de Luís se contorceu em dor, mas não apenas pela crise que enfrentava. Ele parecia se lembrar de algo, uma fraqueza que lhe era estranha. Os médicos chegaram e começaram a agir ao redor dele, mas o olhar de Clara estava fixo em Rafael, como se o conhecesse. E ali, no meio de tudo, uma nova camada da história se desdobrou. Clara olhou intensamente para Rafael e exclamou: "É você? O que você está fazendo aqui?" O garçom hesitou, um misto de confusão e medo estampado em seu rosto. O murmúrio da multidão aumentou, como um rugido que crescia em intensidade. "Desculpe, senhora, eu sou apenas um garçom", Rafael respondeu, sua voz firme, mas com um tremor. Mas o sentimento no ar era de que essa não era apenas uma simples interação. Clara parecia recordar algo. As peças da história estavam se encaixando, e as expressões nos rostos começaram a mudar. "Você não é apenas um garçom. Você é..." Clara parou, a verdade presa em seu peito. Todos os olhos estavam sobre eles, como se o tempo tivesse congelado. Luís, ainda litando entre a vida. A morte tentava processar a cena. Ele parecia perceber algo, sua expressão mudando lentamente de alheio para alarmado. "Eu pensei que estivesse perdido. Pensei que você nunca voltaria. Eu não sabia que você ainda estava vivo." Clara quase gritou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. A multidão ficou em silêncio, enquanto esse novo desenvolvimento parecia mais assustador que a crise. "Você está falando de mim? Não compreendo", Rafael respondeu, sua voz quase um sussurro. O restaurante estava tenso, os olhares trocados entre os clientes refletindo a confusão e o espanto. E foi nesse momento que tudo desmoronou. Clara se virou para Luís, com os olhos flamejantes. "Você não se lembra? Ele era seu melhor amigo na infância. Aquele que você esqueceu quando se tornou esse monstro que é agora." O impacto das palavras atingiu Luís como um tapa na cara. Seu passado, o passado que ele tentava enterrar sob pilhas de dinheiro e desdém, agora voltava para cobrar seu preço. "Não", Luís sussurrou. Seu olhar se perdeu entre as lembranças. A sala parecia girar. Seu coração batia descontrolado. Todo o desprezo que ele havia espalhado recaía agora sobre ele como um peso insuportável. "Eu não vou deixar você morrer, mesmo depois de tudo que você fez", Rafael falou, um fio de coragem em sua voz, lutando para manter a compostura em meio ao caos. Mas as palavras de Clara ecoavam e a verdade estava se formando nas sombras. Os laços quebrados, segredos escondidos, um novo nível de dor se revelava. Luís estava agora em um campo de batalha não apenas entre a vida e a morte, mas entre quem ele era e quem se tornou. A pergunta pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. O que mais havia sido enterrado nesse passado? E qual seria o preço a pagar por suas ações? "Eu pensei que estivesse perdido. Pensei que você nunca voltaria. Eu não sabia que você ainda estava vivo." A cada palavra de Clara, a sala parecia encolher. O ar pesado de um passado sombrio. Luís, ainda lutando contra a dor no peito, sentiu um mundo desmoronando. Ele olhou para Rafael, um homem perdido em sua própria confusão. Os murmúrios cresciam em torno deles como uma tempestade, prestes a explodir. "Quem é você? O que você quer dizer?" Luís perguntou, a voz já trêmula. O passado não era uma lembrança distante. Agora era uma sombra que pairava sobre sua cabeça, pronta para desabar. A multidão ao redor parecia presa em um transe, coçando a cabeça em completa incompreensão. Rafael, sem saber o que fazer, respirou fundo. "Senhor, eu não..." E nesse momento, aconteceu o inesperado. A porta do restaurante se abriu com um estrondo, e uma figura entrou. Era uma mulher, vestida de forma desleixada, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. O olhar dela varreu a sala, até parar em Rafael,
e então logo em seguida direcionou-se para Luiz. Luiz, é você! A mulher gritou, sua voz cortando. O silêncio como uma faca. Meu Deus, você está vivo! A expressão de desespero em seu rosto era inconfundível. Quem é você? Luiz perguntou sem entender, a mente girando. Que confusão é essa? Ele sentia que ia desmaiar. O médico que tentava ajudá-lo olhou para a mulher, aparentemente reconhecendo algo. Sou eu, Clara, sua irmã. A mulher começou a chorar, e as palavras atingiram Luiz como um soco no estômago. Ele havia perdido sua irmã? Mas como? O que estava acontecendo aqui? Ele não sabia, e isso o aterrorizava. Não, não pode ser. Você está morta! Luiz gritou, a incredulidade dançando em sua voz. Ele se lembrava do funeral, da dor de perder alguém que tanto amava. Mas ali estava ela, viva em carne e osso diante de seus olhos. Rafael, observando a cena, começou a entender. Você é a irmã dele. Ele olhou de Luiz para Clara, sua expressão mudando de confusa para horrorizada. Luiz parecia debilitado, seu rosto pálido e o olhar perdido, enquanto Clara se aproximava lentamente, como se cada passo fosse uma recordação dolorosa. Sim, fui procurar por você, Clara disse, a voz trêmula. Quando você se mudou para essa vida nova, eu fiquei sozinha. Ela olhou para Luiz, seus olhos cheios de arrependimento. Eu tentei entrar em contato, mas você nunca quis saber de mim. O restaurante estava em silêncio absoluto, todos os olhares fixos na cena que se desenrolava. Luiz, naquele momento de fraqueza, uma vulnerabilidade exposta, começou a compreender a extensão de sua solidão. Ele sempre teria sido milionário que protegia seu mundo à custa de outro, mas isso o tornou cego para o que realmente importava. Eu não me lembro de nada. Luiz balbuciou, as palavras saindo em um sussurro angustiante. Clara se aproximou ainda mais, a emoção quase pulsante entre os dois. Você se esqueceu da nossa infância. Você se esqueceu de mim. Os olhos dela brilhavam com lágrimas. E então, de repente, um barulho estrondoso cortou a tensão. Uma explosão do lado de fora. O vidro das janelas estilhaçou-se em 1000 pedaços, e a multidão explodiu em gritos, pânico se espalhando como fogo em palha seca. Luiz e Clara, juntos em um momento de descoberta e dor, agora viraram-se para encarar o horror que se desdobrava do lado de fora. Rafael, ainda de pé ao lado, sabia que o que quer que acontecesse agora mudaria tudo novamente. O que seriam essas explosões? Quem estava por trás disso? Com tudo que eles haviam enfrentado até então, a vida estava prestes a ficar ainda mais complicada. E um sentimento ominoso se instalou no ar. Precisamos sair daqui, gritou um cliente, enquanto todos corriam em direção à saída. A conexão entre Luiz, Clara e Rafael havia sido forjada em uma crise, mas agora parecia que estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que seus conflitos pessoais. Os rostos estavam pálidos, corações acelerados, mas no fundo, Luiz sentia que as revelações não terminariam ali. Havia segredos enterrados, as linhas entre passado e presente se desvanecendo em meio ao caos. O que mais aquele dia terrível traria? A vida deles nunca mais seria a mesma. Mas o que ocorrido, aquele momento em que passado e presente colidiram, era apenas o começo de algo muito mais profundo e sombrio. A explosão do lado de fora foi como um golpe seco, fazendo o vidro das janelas estilhaçar e espalhar o pânico entre os clientes do restaurante. O grito de desespero de Clara ecoou, e todos os olhares se voltaram para a porta, onde fumaça e poeira entravam em uma nuvem ameaçadora. O ar estava pesado, como se o tempo tivesse parado por um segundo antes de tudo desmoronar. Vamos sair, agora! Alguém gritou, e a multidão começou a se mover, mas Luiz, paralisado, não conseguia tirar os olhos de Clara. O que estava acontecendo? O que a mulher que pensou estar morta tinha a ver com ele?
O coração dele acelerava. A realidade em torno dele começava a se desvanecer. Rafael estava ao seu lado, com a expressão sombrio, enquanto tentava entender a dimensão do que se desenrolava. E então, uma segunda explosão reverberou, ainda mais forte, como se o chão estivesse se abrindo sob eles. A realidade veio em um turbilhão de barulho e caos. Os clientes corriam, desesperados, mas Luiz ainda estava paralisado. Ele se lembrou da infância, das memórias que rapidamente voltavam. Uma vida antes do dinheiro. No fundo, ele sempre soube que tinha um passado que desejava esconder. Clara, ansiosa, puxou Luiz pela mão. Você precisa se lembrar, Luiz. O que você está escondendo não é apenas sobre nós. O olhar dela estava cheio de urgência e angústia. O que ela queria dizer? O que estava por trás daquele chamado? Mais gritos ecoaram, e Rafael, percebendo o estado de Luiz, segurou seu braço. Precisamos ir. Agora. Ele sentia que algo muito maior estava por trás das explosões. Como se fossem um aviso, um chamado para encarar a verdade. Quando pensou que já havia visto de tudo, uma figura emergiu da fumaça e caos. Era um homem, alto, com um olhar intenso. Parecia familiar, mas Luiz não conseguia colocar o nome. Luiz! Gritou o homem com uma voz que cortava a multidão, fazendo a tensão no ar aumentar. Eu sempre soube que você voltaria. Sempre soube que você ia precisar de mim. Os olhos de Luiz se arregalaram. Quem é você? Perguntou, a voz tremendo. O homem se aproximou mais, e o rosto começou a se esclarecer entre a fumaça. Era André, seu melhor amigo de infância, aquele que ele acreditava ter perdido há anos. O choque tomou conta de Luiz. Você está vivo. Mas como? As palavras de Clara ressoavam em sua mente, e o passado que ele tentava enterrar agora estava explodindo bem na sua frente. Luiz, você não pode se esconder mais. O que você fez? Os segredos que escondeu, o que você se tornou, tudo isso vem à tona agora. A intensidade do olhar de André era como um raio, e Luiz sentiu a terra se mover sob seus pés. Clara olhou para Rafael, buscando respostas. Luiz, você precisa entender. André é a chave. Ele sabe. A sala parecia girar, e Luiz começou a se sentir sequestrado pelas memórias e pela verdade que não queria encarar. Você não me contou. Você nunca me contou a verdade. André gritou, agora cheio de emoção. Você se esqueceu de quem você realmente é, de quem nós éramos. A multidão ao redor começou a entrar em pânico, e a conexão emocional entre os três estava prestes a explodir. Luiz não sabia o que pensar. A mudança de sua vida estava acontecendo na velocidade da luz. Ele sentia que estava perdendo tudo ao mesmo tempo. Era a sua chance de confrontar o que havia deixado para trás. Mas e se isso significasse perder tudo de novo? Um colapso emocional se aproximava, as revelações se empilhando como as bombas que detonavam ao seu redor. E naquele momento crucial, outra explosão estremeceu o chão, não distante. A verdade estava diante dele. Sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas uma pergunta ecoava. Luiz estava pronto para enfrentar quem realmente era? Ou todo esse processo o destruiria antes que ele pudesse se encontrar novamente? A explosão do lado de fora ainda reverberava nas paredes do restaurante. A tensão pairava no ar, enquanto Luiz, Clara e Rafael estavam ali, mergulhados em um turbilhão de emoções. A sala parecia pequena, o pânico crescendo como um monstro prestes a engolir tudo. Luiz olhava para Clara, para André, e não sabia o que pensar. O que mais estava escondido naquele passado que ele ainda não conseguia lembrar? Precisamos sair, gritou Rafael, puxando Luiz pelo braço. Mas Luiz estava paralisado, ainda processando tudo o que estava acontecendo. A multidão começou a se agitar. Os gritos misturavam-se ao som do vidro quebrando, e a fumaça aumentava, trazendo um cheiro de desespero. Então, uma terceira explosão. Desta vez, um flash de luz brilhou, através da janela estilhaçada,
e a sala inteira se iluminou como se um sol sombrio tivesse surgido. As pessoas gritaram, se jogaram ao chão e a cena daquelas faíscas dançando pelo ar fez o coração de Luiz disparar. O que estava acontecendo? Luiz, Clara gritou, mas seus olhos estavam fixos em André. Diga a verdade. O que você sabe sobre o que está acontecendo? A urgência na voz dela fez com que Luiz despertasse de seu estado de confusão. André, ainda com um olhar intenso, fez um movimento brusco. Você precisa saber a verdade, Luiz. Sobre sua família. Sobre nós. Ele hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. A multidão gritava, mas tudo o que Luiz conseguia ouvir era o coração batendo forte em seus ouvidos. Chega! Luiz exclamou. Finalmente se afastando do pânico e focando no amigo que não via há anos. O que você está escondendo de mim? Você não se lembra do que aconteceu naquela noite? A noite em que você decidiu mudar tudo? André estava agora diante dele, uma fraqueza exposta no rosto. Você não se lembra que eu estava lá? Eu fui o único a ver o que realmente aconteceu. Rafael olhou de um para o outro, perguntando-se se havia revelações ainda mais sombrias à espreita. O que aconteceu? Por favor, me digam. Ele sentia que o tempo estava se esgotando. Então, com um olhar de desespero, André finalmente falou. Luiz, você não só esqueceu de mim, mas você esqueceu do que fez. Naquela noite, você causou a sua própria destruição. E agora está vindo atrás de você. O impacto das palavras cortou a sala. Luiz ficou paralisado. Seu coração afundou como uma âncora. O que você está dizendo? Que destruição? Eu nunca fiz nada. A incredulidade misturava-se ao medo. Ele começava a se lembrar de fragmentos. Uma noite, um acidente, gritos. Mas a verdade ainda estava nebulosa. Clara se aproximou, agora com lágrimas nos olhos, transformando o desespero em urgência. Luiz, você tem que encarar isso. Não posso perder você de novo. A vulnerabilidade dela o fez sentir um nó na garganta. Mas as palavras de André ainda ecoavam em sua mente. Você causou o acidente que deixou a nossa família em ruínas, Luiz. Sua fuga para. Essa vida de luxo não apaga seu passado. E agora alguém está aqui para cobrar dívida. Dívida? O olhar de Luiz tinha um brilho de pânico. Do que você está falando? Mas antes que André pudesse responder, outra explosão, desta vez bem mais perto, estilhaçou uma parte do teto e o caos se expandiu. A luz piscou, os gritos aumentaram, como se o apocalipse estivesse se desdobrando. O restaurante estava virando um campo de batalha, e com a poeira se assentando, uma silhueta apareceu na porta. Era um homem, grande, envolto em sombras. Ele caminhou em direção a Luiz, seu olhar determinado. Você não pode escapar do que fez, Luiz. Ele se aproximou e o reconhecimento surgiu. Bruno? Luiz sussurrou. A verdade se formando. A memória inundou sua mente, revelando mais do que ele estava pronto para encarar. Bruno, seu rival, seu pesadelo. O homem que fez de sua vida uma tortura após o acidente. Sim, sou eu, e vim para resolver as contas. A última parede de defesa de Luiz desmoronou sob o peso do passado. Quem mais estava envolvido? Que segredos ainda estavam ocultos? A cada segundo que passava, Luiz sentia que a rede de mentiras e traições estava prestes a desmoronar sobre ele. Mas a verdade não poderia ser ignorada, e o futuro que ele pensou ter construído estava em risco. Como ele enfrentaria a sombra de quem realmente era? E o que mais Bruno tinha a revelar? Bruno. Luiz. Sussurrou, o coração martelando no peito. O pânico e a confusão se reviravam na cabeça, e a sala parecia girar ao seu redor. O homem avançava, seus olhos carregados de raiva e mágoa. Sim, sou eu, e vim para resolver as contas. A voz de Bruno era firme, mas havia um falho de dor que dançava nas entrelinhas. Luz e sombra se misturavam em seu olhar, criando um campo de batalha em sua expressão. A multidão, antes em pânico, agora parou para observar. O silêncio se tornando palpável. Você não pode escapar do que fez, Luiz.
O nome dele lançava-se no ar como uma maldição. A tensão era elétrica e o desprezo de Bruno atravessava a sala. Luís se sentia nu, despido, do véu de riqueza que sempre o protegia. Do que você está falando? Eu não fiz nada. A incredulidade despontava em sua voz, mas em meio ao desespero, as lembranças insistiam em emergir. Cada instante um tijolo a mais na parede que o separava do seu código moral. Você sabe muito bem. Existe um motivo pelo qual estou aqui. Bruno continuou, avançando um passo. Ele gesticulava com força, como se cada palavra tivesse o poder de derrubar Luís. O que você se esqueceu? Que aquele acidente foi mais do que uma fatalidade. Foi uma escolha sua. E as consequências estão voltando. Nesse momento, uma explosão mais próxima estremeceu o chão e gritos de terror ressoaram. A multidão, agora completamente em pânico, começou a correr em direção à saída, mas Luís estava paralisado, preso entre o passado e o presente. Ele via Clara e Rafael também pararem, os olhos fixos em Bruno, a expressão entre surpresa e medo. Luís, você não se lembra, mas tudo o que você fez naquele dia alterou a vida de muitos. Bruno seguiu, a voz embargada, mas firme. Os olhares ao redor se voltavam mais e mais para ele. E então, uma revelação fugaz passou pela mente de Luís, como um flash. Uma noite chuvosa. Gritos! Um acidente! E brigas! Eu não posso lembrar, Luís balbuciou, tentando se afastar da verdade. Mas as palavras de Bruno cortavam como facas. Aquela noite não foi apenas uma tragédia. O que você fez foi redirecionar a culpa. Mas agora, uma parte de mim quer que você saiba. E outra parte quer que você sinta a dor que causou. Nesse instante, algo se quebrou dentro de Luís. O que ele estava tentando escapar finalmente estava diante dele. As recordações começaram a girar, trazendo ecos de crianças rindo em uma festa que ele preferia esquecer. Mas o riso se transformava em gritos, em desespero, e tudo fazia sentido. Mas você também estava lá. Luís se virou para Bruno, a verdade do rosto dele provocando uma chama de raiva e desespero. Você estava lá. Você era meu amigo. Você deveria ter me impedido. Bruno fez um movimento abrupto, como se estivesse prestes a atacar. Eu tentei, Luís, mas você me ignorou. E agora você está prestes a perder tudo. Não apenas seu dinheiro, mas tudo. A tensão no ar era quase física e Luís se sentia sufocado. Então, uma figura emergiu das sombras. Clara, que estava atrás, olhou para Luís com um misto de compaixão e dor. Luís, precisamos sair agora. O que quer que você tenha feito não vai ajudar se você não enfrentar isso. A voz dela tremeu, mas havia uma força ali. Não! Ninguém vai sair até que a verdade seja dita. Bruno rugiu, a emoção se tornando uma tempestade. Você perdeu todo o seu caminho. Acertou todos, menos a si mesmo. E agora você precisa pagar, antes que seja tarde demais. Então, como um golpe mortal, Clara exclamou. Luís, você não entende. O que você fez naquele acidente não só destruiu sua vida, mas a de mais alguém. A de alguém que eu amava. O coração dele paralisou. As palavras dela vibravam com a força de um trovão, explodindo em seu cérebro. Luís se lembrou de tudo. O acidente, a pessoa que estava no carro, remoendo a dor. Luís olhou para Clara. Esperança, foi você? O som de sua voz era uma lâmina, cortando a conexão entre eles. E em um instante, tudo o que ele pensou saber desmoronou. Mentiras tornaram-se verdades. Verdades se torciam. O choque o paralisava, enquanto a realidade começava a desmoronar. O que você está dizendo? Bruno e Clara trocaram olhares penetrantes, as revelações tremendo no ar. E ali, naquele momento, a vida de Luís estava prestes a mudar para sempre. O que mais havia mantido em segredo? E a pergunta final: ele estava pronto para enfrentar a verdadeira natureza do que tinha feito? A explosão da verdade ainda estava por vir. Esperança, foi você?
A voz de Luiz tremia, um misto de horror e incredulidade. As palavras de Clara ecoavam, e uma onda de pânico invade seu peito. O que ela estava dizendo? Esperança? Ele a conhecia? Mas como? Era impossível. Bruno se inclinou, a raiva piscando em seu olhar. Chega de joguinhos. Você precisa encarar a verdade. Você não apenas causou a destruição, você também destruiu a vida de muita gente, inclusive da sua própria família. A sala foi inundada por um silêncio profundo, como se o mundo tivesse parado por um segundo. Família? Luiz repetiu, a cabeça rodando com as revelações. Os olhares fixos nele começaram a criar cheiros de dúvida e desespero entre os presentes. O que mais estava escondido? Ele sentia uma pressão crescente em seu peito, como se o ar estivesse se esgotando. Então, a memória mais distante começou a fluir. Flashes de riso. Memórias de uma infância distante, e entre elas, uma sombra se ergue. Eu não fiz isso, fiz? Você estava lá, Luiz. Eu não posso acreditar que você não se lembra. As palavras de Bruno cortaram como facas. Naquela noite, você ficou alterado. Perdeu o controle. E eu? Eu não consegui te impedir. Agora, estamos todos aqui, no meio dessa confusão, e você ainda se pergunta por quê. E por que você não me disse antes? A raiva fervia na voz de Luiz, uma chama que queimava dentro dele. Por que a Clara teve que me contar? Por que você não me ajudou a lembrar? Bruno olhou para o chão, o deboche transformando-se em dor. Eu não tinha como. Você sim, você tinha que fazer isso. Era a única forma de fazer você acordar. A sua negação é o seu maior inimigo. A multidão começou a murmurar, o pânico ressoava. Olhares trocados, sussurros, sentimentos à flor da pele. O ambiente tornou-se uma panela de pressão. Prestes a explodir. E então, com um gesto, Luiz se virou para Clara. E se você soubesse de tudo isso antes? O que mais você sabe que não me contou? Uma energia se espalhou pela sala como um choque elétrico. Clara hesitou. Eu soube do acidente. Eu soube que você estava lá, mas não sabia. Não sabia como dizer. Não queria te magoar, Luiz. Mas antes que a conversa pudesse avançar, um tremor e outra explosão ecoaram do lado de fora. O vidro estilhaçou. Os gritos aumentaram. E o ar se tornou denso com a fumaça. O restaurante virou um campo de batalha instantaneamente. E a multidão aplaudiu em pânico, buscando alguma saída. E naquela confusão, algo inesperado aconteceu. Uma terceira figura emergiu do caos. Era um homem alto e musculoso, com um olhar sombrio, que observava tudo com frieza. Surpresas demais, não acham? A voz dele tinha um timbre cortante e uma identidade rapidamente se formou na mente de Luiz. Era alguém do seu passado. Era Miguel, seu irmão, o homem que havia sido dado como desaparecido anos atrás. Você tá vivo! Luiz gritou, os olhos muito abertos de incredulidade. Sim. E você? Você fez a escolha errada ao esquecer a sua própria família. A fúria estava contida nas palavras de Miguel. Um nó se formou na garganta de Luiz. Ele não podia acreditar. E agora, as consequências estão batendo à sua porta, Luiz. Tudo o que você construiu vai desmoronar. As peças do quebra-cabeça se encaixaram de forma agonizante na mente de Luiz. O passado que ele havia enterrado voltou em ondas. O acidente, a perda, a culpa. E agora tudo começava a fazer sentido. Miguel, desaparecido depois de um incidente, ressentido. O sentimento de traição envenenava o ar entre eles. E em um momento de desespero, bem no meio do tumulto, Miguel avançou até Luiz e fez a revelação que mudou tudo. Você não é quem pensa que é, irmão. Não tenho certeza se você vai lembrar, mas eu sempre estarei ao seu lado, mesmo que você se recuse a ver. O olhar de Miguel era intenso, mas havia ali uma profundidade de dor que Luiz nunca tinha notado. Está falando? O medo e a confusão encalharam em sua mente. Ela o esmagava. E então, a cena se reconstruiu. Diante de todos, uns olhos vibrantes e conhecidos surgiram. Aqueles que ele pensava terem sido esquecidos.
Psst, olhem! Rafael sussurrou apontando para fora. O caos se intensificou, enquanto as carcaças dos carros eram consumidas pelas chamas. Mas foi o que se desenrolou na entrada que fez o mundo de Luiz girar ainda mais rápido. A figura de uma mulher, envolta em um manto, entrou deslizando pela fumaça. O olhar dela se fixou em Luiz, os olhos cheios de um amor que ele não podia compreender. Era Lúcia, sua mãe. Me diga que não é você, Luiz murmurou, agora paralisado, o vazio em seu coração se tornava uma tempestade. Uma vida inteira de segredos e mentiras despedaçadas. O olhar dela cortou pelo caos até seu coração, e a pergunta pairava no ar como uma maldição. Luiz, você precisa me ouvir. A verdade que você esconde está prestes a vir à tona. O que mais ela sabia? O que romperia no caos? Ele estava prestes a descobrir, sem saber que o que vinha a seguir me daria tudo de novo. Está pronto para enfrentar o que ainda estava enterrado? A expressão da mãe de Luiz, Lúcia, fez o coração dele disparar. Era como se o tempo tivesse congelado. Ele nunca imaginou que veria sua mãe novamente, muito menos em um cenário tão aterrador. A fumaça dançava ao redor deles, tornando a sala mais sombria. A dúvida pairava como uma sombra. Tudo o que ele sabia estava prestes a ser questionado. Me diga que não é você, Luiz balbuciou, tentando processar a presença dela. A adrenalina pulsava em suas veias e a confusão aumentava. Sim, sou eu, Luiz. E você precisa me ouvir, Lúcia respondeu, passando pela multidão ainda em pânico. Ela se aproximou, os olhos cheios de lágrimas e sinceridade. O que você fez naquela noite? Precisamos conversar sobre isso. O que ela queria dizer? O medo pulsava, e as explosões do lado de fora pareciam ecos de um passado que se recusava a ficar enterrado. Todos os olhares estavam fixos neles. Luiz sentia o peso da esperança. E da frustração. O que mais ele iria descobrir? Lúcia, você está viva! Ele quase gritou, a incredulidade misturada com uma onda de alívio, mas a angústia de saber que ela estava coberta de segredos o consumia. Sim, mas isso não é sobre mim. É sobre você. A voz dela era como um trono atendendo a um clamor. O ar estava carregado de emoções e a sala parecia pulsar com a verdade não dita. Bruno, André, Clara ficaram em volta absorvendo a conversa. Os murmúrios aumentaram, cada vez mais altos. As palavras de Lúcia pareciam ter o poder de explodir a tensão. Luiz, você não lembra do que aconteceu na noite do acidente, mas eu lembrei, e agora é hora de você saber a verdade. O caos externo subia de tom, mas tudo parou quando Lúcia continuou. Você tem um irmão, e ele está aqui no restaurante agora. Os olhares se viraram para Miguel. Luiz ficou chocado. Ele mal tinha processado a presença de alguém tão familiar. Ele também estava lá? A voz de Luiz tremia, o passado gritando em seus ouvidos. Então ele se virou para Miguel, os olhos buscando resposta. O que você sabe sobre isso? A expressão de Miguel era uma mistura de dor e raiva. Eu sabia que você não ia se lembrar. Mas isso não muda o fato de que o que você fez naquela noite nos afetou a todos. A intensidade do olhar dele era como uma faca. Quem mais está sendo afetado? Luiz gritou, um nó na garganta. Por quê? O que você está pensando? E antes que alguém pudesse responder, a sala tremeu sob o peso de uma nova explosão. As portas foram arrombadas e figuras encapuzadas invadiram o restaurante, armadas e determinadas. As pessoas gritaram, e a cena de desespero tomou conta. E entre todo aquele caos, um dos homens encapuzados gritou: Onde está a verdade que você escondeu, Luiz? Estamos aqui para cobrar. Luiz sentiu seu sangue gelar. O que tinha sido escondido? O tempo parecia parar novamente. O espaço se encheu de gritos e tiros, enquanto o restaurante entrava em um estado de crescente desespero. O que mais ele poderia perder? Você nunca pensou que suas ações teriam consequências. O homem encapuzado continuou, olhando diretamente para Luiz. E agora, a hora da verdade chegou. Com isso, o horror tomou conta do ambiente.
O caos reverberava e a fumaça se espiralava. Todos estavam imersos na batalha por suas vidas, mas ao mesmo tempo, Luiz manteve o foco em Lúcia e nos olhares de Clara e André, cercados pela interação e interrogação. A verdade estava prestes a estourar no rosto dele. Mas que verdades? Ele estava cercado pela promessa de que qualquer que fosse a revelação, nada seria como antes. O que a presença daqueles encapuzados significava para o futuro deles, e a conexão entre eles estava prestes a ser testada como nunca antes. De repente, o som de mais uma explosão ecoou, e Luiz se deu conta de que a verdade poderia ser muito mais prejudicial do que ele poderia imaginar. Todos estavam prestes a descobrir que a line que separa vida e morte é tênue, e suas escolhas podem moldar não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. A expressão da mãe de Luiz, Lúcia, fez o coração dele disparar. Era como se o tempo tivesse congelado. Ele nunca imaginou que veria sua mãe novamente, muito menos em um cenário tão aterrador. A fumaça dançava ao redor deles, tornando a sala mais sombria. A dúvida pairava como uma sombra. Tudo o que ele sabia estava prestes a ser questionado. Me diga que não é você. Luiz balbuciou, tentando processar a presença dela. A adrenalina pulsava em suas veias e a confusão aumentava. Sim, sou eu, Luiz. E você precisa me ouvir. Lúcia respondeu, passando pela multidão ainda em pânico. Ela se aproximou, os olhos cheios de lágrimas e sinceridade. O que você fez naquela noite? Precisamos conversar sobre isso. O que ela queria dizer? O medo pulsava, e as explosões do lado de fora pareciam ecos de um passado que se recusava a ficar enterrado. Todos os olhares estavam fixos neles. Luiz sentia o peso da esperança e da frustração. O que mais ele iria descobrir? Lúcia, você está viva! Ele quase gritou, a incredulidade misturada com uma onda de alívio. Mas a angústia de saber que ela estava coberta de segredos o consumia. Sim, mas isso não é sobre mim, é sobre você. A voz dela era como um trono atendendo a um clamor. O ar estava carregado de emoções e a sala parecia pulsar com a verdade não dita. Bruno, André e Clara ficaram em volta, absorvendo a conversa. Os murmúrios aumentaram, cada vez mais altos. As palavras de Lúcia pareciam ter o poder de explodir a tensão. Luiz, você não lembra do que aconteceu na noite do acidente. Mas eu lembrei. E agora é hora de você saber a verdade. O caos externo subia de tom, mas tudo parou quando Lúcia continuou. Você tem um irmão, e ele está aqui, no restaurante agora. Os olhares se viraram para Miguel. Luiz ficou chocado. Ele mal tinha processado a presença de alguém tão familiar. Ele também estava lá? A voz de Luiz tremia, o passado gritando em seus ouvidos. Então, ele se virou para Miguel, os olhos buscando resposta. O que você sabe sobre isso? A expressão de Miguel era uma mistura de dor e raiva. Eu sabia que você não ia se lembrar, mas isso não muda o fato de que o que você fez naquela noite nos afetou a todos. A intensidade do olhar dele era como uma faca. Quem mais está sendo afetado? Luiz gritou, um nó na garganta. Por quê? O que você está pensando? E antes que alguém pudesse responder, a sala tremeu sob o peso de uma nova explosão. As portas foram arrombadas e figuras encapuzadas invadiram o restaurante, armadas e determinadas. As pessoas gritaram e a cena de desespero tomou conta. E entre todo aquele caos, um dos homens encapuzados gritou: Onde está a verdade que você escondeu, Luiz? Estamos aqui para cobrar. Luiz sentiu seu sangue gelar. O que tinha sido escondido? O tempo parecia parar novamente. O espaço se encheu de gritos e tiros. Enquanto o restaurante entrava em um estado de crescente desespero, o que mais ele poderia perder? Você nunca pensou que suas ações teriam consequências. O homem encapuzado continuou, olhando diretamente para Luiz. E agora, a hora da verdade chegou. Em meio ao caos e ao desespero, um dos homens encapuzados se aproximou de Luiz e puxou o capuz para trás. A luz falhou um instante e quando a visão dele clareou,
Luiz ficou paralisado. Era Daniel, seu amigo de infância, que acreditava estar morto há muito tempo. Surpresa, não é? Eu sei o que você fez, Luiz. Eu sei tudo. Os olhos de Luiz se arregalaram. Uma tempestade de emoções passou por ele. Você? Mas como é possível? Depois do acidente, você se escondeu na sua vida perfeita. Mas o que você não sabe é que o acidente não foi o que você pensa. A verdade é muito mais sombria do que você pode imaginar. Você ficou com tudo e os outros perderam suas vidas. Daniel tinha uma fúria que incendiava o ar ao redor deles. Eu não entendo, me ajude. Por favor, me diga o que aconteceu. Luiz implorou, seu coração batendo descompassado. A confusão crescia, mas a verdade estava próxima de ser desvelada. Você sabe muito bem, Luiz. Fui o último a ver o que aconteceu, e agora estou aqui para que você encare as consequências de suas ações. Você terá que lidar com o que veio por causa de seus erros. O caos em volta parecia pequeno diante da revelação que se desenrolava. A tensão era palpável. Todos olhavam para eles, absorvendo a reviravolta. As mentiras que sustentaram seu mundo estavam começando a desmoronar. Luiz se sentiu como se estivesse em uma prisão construída por ele mesmo. Something inside him broke, uma corrente de dor e arrependimento. O que ele realmente havia perdido? E o que mais estava escondido sobre a superfície daquela noite fatídica? Antes que pudesse processar, a sala tremeu novamente. Uma nova explosão. E quando você vai se lembrar da verdade, Luiz? A voz de Daniel ecoou em sua mente, enquanto mais caos se desenrolava. A vida de Luiz já não seria a mesma. O jogo estava em curso e todas as peças estavam prestes a se mover. O que viria a seguir? Muita coisa ainda estava por ser revelada, e a verdadeira luta estava apenas começando. O caos parecia não ter fim. As explosões continuavam a ecoar, e a sala estava agora completamente dominada pelo pânico. A presença de Lúcia, a mãe de Luiz, desafiava toda a lógica que ele conhecia. O olhar de Daniel, carregado de palavras não ditas, era como uma espada atravessando seu peito. Calem-se! Lúcia gritou, e sua voz ecoou pela sala, fazendo com que todos parassem por um instante. Aqui e agora, precisamos enfrentar o que realmente aconteceu. Luiz, você precisa ouvir. As paredes pareciam se encerrar sobre Luiz. Mas o quê? O que eu fiz? A confusão e a dor o abraçavam como um manto pesado. Naquela noite, você estava com raiva. Discutimos e você decidiu sair. Lúcia começou, mas foi interrompida por um grito vindo da multidão. Olhem! Alguém gritou, apontando para a entrada. A última figura encapuzada que restava se virou, e Luiz sentiu um arrepio na espinha. Era um rosto familiar, seu antigo rival, mas os olhos estavam cheios de fúria. Luiz, o que você fez? A verdade é que todos nós estamos aqui para que você enfrente as consequências. É hora de pagar, não acha? A voz do homem cortou a sala novamente. A tensão era palpável. Luiz sentiu o coração acelerado, mas sob a pressão, uma centelha de clareza o atingiu. As memórias começaram a voltar em flashes. A briga, o carro, uma escolha que destruiu tantas vidas. Eu não queria, ele gritou, a dor se transformando em desespero. E agora, você não pode mais se esconder da verdade. Daniel interveio, avançando com determinação. O rugido das explosões diminuía, mas o som da verdade ecoava mais alto que qualquer estrondo. Luiz olhou para Lúcia e viu a expectativa em seus olhos, a esperança de redenção. É claro que ela o conhecia, e sabia que ele ainda podia encontrar a luz. Eu não posso voltar atrás, mas eu quero me redimir, Luiz exclamou, a voz tremendo. O olhar de Lúcia parecia perfurar sua alma. Ele respirou fundo e olhou para Daniel, que mantinha a postura firme. Por favor, me diga o que fazer. Luiz suplicou.
O que está escondido sob todo esse desespero? Você deve enfrentar a verdade dentro de você. É a única forma de quebrar as correntes. Daniel respondeu, e com isso, um peso estranho se levantou. Sem pensar, Luís se virou para a multidão e, com todas as forças que tinha, declarou: Eu sou responsável. Não posso mudar o que aconteceu, mas estou disposto a fazer o que for necessário para... Um grito cortou suas palavras. Uma explosão ergueu-se fora e todos recuaram. Em meio ao caos, a sala começou a clarear. Os rostos na multidão se tornaram reconhecíveis. Amigos e até estranhos, todos agindo juntos, lutando pela mesma causa. Os encapuzados começaram a hesitar. Algo nas palavras de Luís estava fazendo efeito. Então, a luz se acendeu nas palavras de Lúcia. É isso! Ele pode escolher um novo caminho. Uma ideia surgiu, e Luís percebeu que, ainda que o passado fosse devastador, o futuro estava em suas mãos. Ele olhou para os encapuzados e então falou: Vocês querem vingança ou a chance de um novo começo? Todos nós podemos mudar. E naquele instante, algo mágico aconteceu. As expressões de raiva começaram a se transformar em confusão. Um murmúrio se espalhou pela sala. O poder da verdade estava fazendo efeito. A tensão parecia amolecer no ar e uma onda de emoção varreu o espaço. Cada um tinha a oportunidade de escolher um novo caminho. O vício na vingança pode, sim, se transformar em chance de redenção. Luís olhou ao redor e, quando encontrou os olhos de sua mãe, de Daniel e de Clara, sentiu que talvez houvesse uma saída para todos eles. A batalha interna ainda estava lá, mas agora ele via um caminho à frente. Com um movimento firme, ele estendeu a mão. Vamos mudar isso juntos. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final poderoso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E não saia do canal ainda. Assim que terminar de assistir, clique na próxima história emocionante no final do vídeo. Você não vai querer perder. Esta é a sua chance de se juntar a uma comunidade incrível que adora essa jornada tanto quanto você. Você está conosco?